Combate à crise do metanol. Projeto apresentado na Câmara quer fortalecer a fiscalização da venda de bebidas alcoólicas em Goiânia. A fiscalização exata, mais periódica, de cada vendedor de bebida destilada em Goiânia. Comissão que investiga contrato da Prefeitura com o consórcio Limpa Gin ouve presidentes de cooperativas de reciclagem da capital. E falta de controle na medição do lixo volta a chamar a atenção dos vereadores. O resíduo que vai para o aterro sanitário, ele é medido de forma precária, sem nenhuma tecnologia que traga segurança para o processo, que não é auditável. No plenário, vereadores rejeitam suspensão do decreto de calamidade pública financeira do município. A dívida consolidada da prefeitura é uma dívida muito grande. Então, de empréstimos consignados que não foram pagos. Terminais de ônibus da capital podem receber os nomes dos maiores clubes de futebol do estado. É uma forma até de estimular com que as pessoas usem o transporte público para irem até os estádios. E ainda, projeto de lei quer transformar os mercados municipais em patrimônio cultural imaterial de Goiânia. O Semana na Câmara está começando. A gente começa essa edição com um assunto que está tirando a paz dos brasileiros, principalmente de quem aprecia as bebidas alcoólicas, a contaminação por metanol. Centenas de casos já foram notificados no Brasil e em Goiás surgiram os primeiros registros. E para fomentar a fiscalização de bebidas nos estabelecimentos de Goiânia, um vereador apresentou um projeto que prevê medidas de fiscalização e controle. Já são mais de 200 casos no Brasil, com 2 mortes confirmadas e 10 sendo investigadas por contaminação de metanol em bebidas. Em Goiás, existem no momento 3 casos suspeitos. A situação é preocupante. Em Goiânia, pode ter em breve uma lei que vai endurecer ainda mais a fiscalização nas fábricas, distribuidoras, restaurantes e mercados. Para que a gente fortaleça em Goiânia as medidas de proteção do cidadão. Há uma estimativa de que 1/3 das bebidas destiladas do país sejam bebidas falsificadas e que em torno de 10% dos vinhos consumidos no Brasil também sejam falsificados. Então isso aumenta em muito o potencial, as chances, infelizmente, de alguns de nossos familiares ou nós mesmos nos contaminarmos com metanol, que pode vir causar a cegueira ou a morte. O texto prevê a realização de campanhas educativas periódicas sobre os riscos da adulteração e formas de identificação de bebidas seguras, elaboração de materiais de orientação e treinamento destinado a comerciantes e trabalhadores do setor de bares, restaurantes e boates, criação de protocolos de comunicação rápida entre os serviços de saúde municipal e a vigilância sanitária, em casos suspeitos de intoxicação. O projeto de lei também cria punições pesadas a quem descumprir as medidas, como aplicação de multas que podem ir de 3 a 30 mil reais, medidas que, segundo o vereador, vão trazer mais segurança à população. A fiscalização exata, mais periódica, de cada vendedor de bebida destilada em Goiânia. Vamos impor também que as notas fiscais de aquisição de bebidas destiladas sejam guardadas por no mínimo 12 meses. E os insumos, as notas fiscais dos insumos comprados para fazer drinks em Goiânia também sejam guardados também por 12 meses. Vamos criar uma situação específica, chamada situação de emergência em função de adulteração de bebidas, em que mais poderes serão passados para o prefeito para que ele possa, por exemplo, fechar estabelecimentos, fazer denúncias mais consistentes para os órgãos de controle, como o Ministério Público, a polícia, aplicação de multas, estabelecimento de parcerias com laboratórios mais rapidamente para que ele possa verificar se existe efetivamente contaminação por metanol e uma série de outras medidas, imposição de que haja nos bares e estabelecimentos comerciais que vendam bebida alcoólica de QR Code e de indicação de que os cidadãos ali podem fazer denúncias online, pelo próprio telefone, para a prefeitura ou para os órgãos de controle, para que haja uma ação mais rápida em relação a essa possível contaminação. Agora a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça e depois será votada em 2 turnos no plenário.
Depois que o Executivo anunciou na prestação de contas o superávit de mais de 700 milhões de reais de janeiro a agosto deste ano, o projeto que suspende o decreto da Prefeitura, que declara calamidade financeira em Goiânia, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário a matéria não prosperou. Foi rejeitado em plenário o projeto de decreto legislativo do vereador Igor Franco, que sustaria os efeitos de outro decreto, o número 28, de 2 de janeiro de 2025, que declara estado de calamidade pública financeira no município. Foram 27 votos contrários ao decreto proposto por Igor e 7 favoráveis. O líder do prefeito, Elton Bessa, afirma que os vereadores entenderam que o decreto de calamidade é parte importante do sucesso da administração pública, que levou ao superávit no segundo quadrimestre deste ano. O decreto de calamidade, ele só foi autorizado e publicado porque já tinha sido feita essa análise sobre a necessidade, sobre a importância de você enfrentar uma crise financeira e econômica da cidade. Então, a dívida consolidada da prefeitura é uma dívida muito grande. Então, de empréstimos consignados que não foram pagos, de dívidas fiscais, da Comurg, e eu falo em relação a isso, entre outras também, necessidades, isso foi analisado por ocasião do decreto. Então, o decreto ele vale até o final do ano, falta um pouco de mais de 2 meses. Então, acho que é importante essa continuidade até dezembro aí, para a gente poder conseguir sanear todas essas contas. O propositor do decreto, que sustaria o da Prefeitura, acredita que houve conversas depois da aprovação da matéria na CCJ, já que alguns vereadores mudaram seus votos. Pessoas que votaram favorável lá na CCJ votam contra aqui hoje. Então não tem outra solução. Agora é deixar o prefeito tocar do jeito que ele entende que é melhor, porque hoje nós apresentamos um decreto, eu informei todos o que esse decreto daria de amparo para o prefeito, que é o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Ainda assim, entenderam? Vamos respeitar a vontade da maioria. Essa notícia é especialmente para os vilanovenses, esmeraldinos e campineiros. Um projeto de autoria do presidente da Câmara, Romário Policarpo, busca estimular a paixão dos torcedores por times de futebol da capital e preservar os terminais de transporte coletivo. A ideia é que os locais tenham nome e identidade associados aos times. Os 3 maiores clubes do estado podem ter seus nomes em terminais da capital. Na região leste de Goiânia, na Avenida Anhanguera, o recém-reformado terminal da Praça da Bíblia pode receber o nome do Vila Nova, pela proximidade do terminal com a sede colorada, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na região sul está o terminal Isidória, que pode ter o nome do Goiás. Alguns quarteirões do espaço público está o estádio Elê Pinheiro, sede da equipe esmeraldina. Já em Campinas, o terminal da Praça A, que está em reformas, fica próximo ao estádio do Atlético Clube Goianiense, o Antônio Ascioli, que também receberia a homenagem, passando a ter o seu nome no terminal. Além da alteração nos nomes, a proposta inclui uma nova identidade visual, com as cores características de cada time na estrutura. Autor dos projetos, o vereador Romário Policarpo explica que a iniciativa já acontece pelo mundo afora e vai trazer vários benefícios para a capital. Grandes países, quando você vai, onde tem grandes clubes de futebol, aqueles terminais, aquelas estações de metrô, aquelas unidades de transporte que são próximas aos estádios de futebol, são denominadas com o nome dos clubes de futebol da região. Isso, na verdade, é uma forma até de estimular com que as pessoas usem o transporte público para irem até os estádios. É uma iniciativa que, inclusive, a própria Rede 7 de transporte concorda com ela, né? Ela não tem gastos, inclusive, ao município, é o próprio consórcio que arca com as despesas, porque ele entende que isso também melhora o transporte, isso também vira um cartão postal da cidade. Se você vai, por exemplo, a São Paulo, você vai ver que as estações de metrô próximas aos estádios de futebol levam o nome dos estádios e, porventura, também o nome dos clubes de futebol ali daquela região. É um cartão postal dessas cidades. Se você for, por exemplo, na estação Morumbi, é um cartão postal de São Paulo, é uma bela estação. Se você for na estação Maracanã, é uma bela estação. E com a reforma agora dos terminais, eu acho que é nada mais justo do que isso, né? Você identificar ali que são 3 clubes, aqui no caso, o Goiânia, a sede dele não é em Goiânia, mas são 3 clubes que são patrimônio da cidade, que são parte da cultura da cidade, parte do dia a dia da cidade. E a ideia é estimular ainda mais o transporte público para que as pessoas possam ir aos estádios de transporte público. Como é no Brasil inteiro, como é no mundo inteiro. Se você for, por exemplo, um jogo de futebol no Paraná, você vai ver que as imediações ali do Couto Pereira, do estádio ali do Atlético Paranaense ali também, elas são fechadas
e você só entra de transporte público. A ideia nossa é que essas estações possam estimular ainda mais o torcedor a ir para o estádio de transporte público. O projeto vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois em 2 turnos de votação no plenário. Olha só, quem doar sangue em Goiânia ao menos 3 vezes ao ano pode ter prioridade nas campanhas de imunização, caso um projeto de lei seja aprovado pelos parlamentares. O texto assegura prioridade ao doador de sangue nas ações públicas municipais de imunização. Fica assegurada a prioridade nas doses excedentes que serão disponibilizadas para a população em geral. Vão ser considerados doadores aqueles que realizarem ao menos 3 doações de sangue, componentes ou hemoderivados por ano. A comprovação será feita através de uma declaração emitida por um órgão oficial. Segundo o autor da proposta, o vereador Luan Alves, a ideia vai estimular a doação de sangue na capital. A intenção nossa é justamente incentivar quem faz essas doações para continuar fazendo e trazer novos doadores também a participar dessa campanha, que é muito importante. A gente vem acompanhando nas matérias, pela imprensa, sempre a falta de doadores. Então isso, além de incentivar quem já doa, para trazer novas pessoas a fazer doação, justamente para a gente evitar essa falta no Hemocentro. Para se tornar lei, o texto depende da decisão do prefeito Sandro Mabel. E daqui a pouquinho você vai ver. Comissão que investiga contrato da prefeitura com o consórcio Limpagim ouve presidentes de cooperativas de reciclagem da capital. E falta de controle na medição do lixo volta a chamar a atenção dos vereadores. O resíduo que vai para o aterro sanitário, ele é medido de forma precária, sem nenhuma tecnologia que traga segurança para o processo, que não é auditável. Câmara pode ter comissão de inquérito para fiscalizar fios soltos nas ruas da capital. Vão colocando fio, vão colocando, não tira os antigos, esse trem cai, ninguém quer ser responsabilizado. Então, nós vamos pedagogicamente a instalar a CEI. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E estamos de volta com as notícias da Câmara. A comissão que investiga o contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Limpagim, que é responsável pela limpeza urbana da cidade, ouviu o depoimento de presidentes de cooperativas de reciclagem. A falta de controle na medição do lixo da capital voltou a chamar a atenção dos vereadores. Os 2 depoentes convocados pela comissão de investigação são responsáveis por 2 das 12 cooperativas de reciclagem cadastradas pela Prefeitura. Elas recebem do Limpagim material que é recolhido pelos caminhões da coleta seletiva e separam para venda. Desde o início dos trabalhos do consórcio, a reclamação é de que a quantidade e a qualidade do material recolhido piorou, trazendo prejuízos para os cooperados. Com menos material aproveitável, a renda que é rateada diminuiu. O problema foi mais grave na transição do serviço, mas ainda apresenta falhas. Questão de 3 meses para cá está melhorando, não de como era antes, né? Mas está melhorando, gradativamente está melhorando. Só que a gente sai de um projeto que está dando certo, de uma coleta seletiva que está dando certo, que foi anos para chegar onde chegou. De repente, para tudo, começa do zero. Dulce Helena do Vale pontua ainda outro aspecto fundamental para a categoria, a reivindicação de que a Prefeitura passe a remunerar o trabalho dos cooperados. Estamos aguardando isso e já vem tempos aí, anos aí, a gente está aguardando isso, infelizmente ninguém sinaliza. Nós não estamos cobrando algo que não é de direito da gente. A gente está cobrando aquilo que é de direito, que é a contratação pelo serviço que nós estamos prestando. Não se contratou uma empresa terceirizada para estar recolhendo esse resíduo, porque não contratar as cooperativas também para fazer o serviço, pagar por um serviço que a gente está prestando aí há anos. Outra questão apurada com os depoimentos foi de que, apesar da Prefeitura pagar ao Limpagim, de acordo com o volume de lixo recolhido, não há um controle efetivo das quantidades que são entregues às cooperativas.
caminhão baú. Aí lá está a carga alta, carga baixa, carga média. Então ali as próprias cooperativas que vai validar aquela quantitativa de material. Então assim, lógico, uma pesagem seria importante, mas isso já foi feito no passado com o tipo de caminhão. Então pegaram ali um caminhão, pesaram o carga alta e aí colocaram lá e fizeram tanto a tonelada quanto o metro cúbico. Então por isso que chegou a esse percentual. O presidente da SEI classificou esta questão da medição como grave, principalmente porque o mesmo problema já havia sido encontrado no aterro sanitário. Nós identificamos aqui uma falha grave, assim como identificamos na nossa visita do aterro sanitário, que é no recebimento do resíduo. Lá, o resíduo que vai para o aterro sanitário, ele é medido de forma precária, sem nenhuma tecnologia que traga segurança para o processo, que não é auditável. E a gente detectou que isso acontece também no caso das cooperativas. E nós vamos continuar acompanhando o trabalho da SEI e trazendo os desdobramentos das investigações para você. Além da poluição visual, cabeamentos soltos oferecem sérios riscos à segurança da população, podendo causar acidentes e até mortes. E para fiscalizar a manutenção de fios e cabos nos espaços públicos da capital, um requerimento apresentado na Câmara propõe a abertura de uma comissão especial de inquérito. O vereador Coronel Urzeda apresentou requerimento solicitando a criação de uma SEI para apurar as omissões e responsabilidades relacionadas à manutenção, ao ordenamento e à segurança da rede aérea de fiação e cabeamento urbanos de Goiânia, a SEI dos fios soltos. O documento foi assinado por 28 vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Romário Policarpo. Essa SEI, na verdade, ela tem o dever de entregar um resultado à sociedade em relação ao que está visível hoje para todos. É um problema grave da cidade, o ex-prefeito Rogério tentou enfrentar um pouco desse problema. Eu entendo, inclusive, que a Prefeitura será parceira da Câmara Municipal para que essas empresas que abandonam esses cabeamentos aí sejam punidas devidamente, inclusive sejam multadas, porque a falta de segurança em relação a isso é enorme. Coronel Urzeda explica que é preciso acabar com os fios expostos e caídos pela cidade, que, segundo ele, além de poluição visual, colocam em risco a vida da população. Eles poluem visualmente, então eles estão cometendo crime ambiental, mas eles também mutilam pessoas, matam pessoas, então é questão de segurança, de saúde pública, né, de cadeirantes, de crianças, de idosos que estão passando, de motociclista, que vez ou outra esse emaranhado de fio, esse ninho de guacho, né, que criam nos postes aí, e tem que ter responsabilidade. Não quero aqui penalizar pessoas que geram emprego, ou seja, empresários da Equatorial, as empresas de telecomunicações, as empresas também de telefonia e de internet, mas nós precisamos resolver isso aí. Vão colocando fio, vão colocando, não tira os antigos, esse trem cai, ninguém quer ser responsabilizado. Então, nós vamos pedagogicamente a instalar a SEI, vocês viram que quase de forma unânime, quem não assinou é porque não estava aqui, então 28 assinaturas, o mínimo necessário é 13, é isso, suprapartidário, então não é de partido, é para resolver. Não envolve prefeitura, apesar de a gente vai convidar a AR e também a Secretaria de Eficiência para participar, vamos convidar o Ministério Público, vamos convidar o OAB, porque a gente quer, de repente, com essa SEI, despertar aqui para a gente ser um modelo de capital. A criação da SEI deve ser comunicada em plenário na próxima semana e os trabalhos começarão em seguida. Mães e pais atípicos enfrentam os desafios da luta constante por inclusão e respeito para seus filhos em uma sociedade que pouco acolhe as diferenças. E para melhorar essa realidade, avançou na Câmara a proposta de fornecer apoio psicológico às famílias. Aprovado em definitivo o projeto que determina prioridade de atendimento psicossocial para mães, pais e responsáveis pelas pessoas com transtorno do espectro autista em Goiânia. O atendimento será feito pela rede municipal de saúde, podendo haver contratação ou convênio com a rede privada. O autor do projeto, o vereador Major Vitor Hugo, afirma que os familiares de autistas podem ter rotinas exaustivas, definidas pelas demandas e o cuidado com os filhos, o que justifica a aprovação do projeto. Realmente é uma situação muito complexa, muito complicada, e o poder público municipal precisa se debruçar sobre isso, amparando essas famílias, para possibilitar, inclusive, às vezes, que a mãe ou o pai trabalhe, para possibilitar que haja uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, digna do que simplesmente o poder público saber da existência delas, das situações que elas enfrentam e não fazer nada.
Para se tornar lei, o projeto depende da sanção do Executivo. O programa Parlamento Jovem incentiva a participação política e o exercício da cidadania de 37 crianças e adolescentes do 6º ao 9º ano de 10 escolas públicas e particulares de Goiânia. E os estudantes eleitos concluíram a etapa de preparação para atuar como vereadores. Os estudantes do Parlamento Jovem participaram de mais uma etapa do programa na Câmara. Desta vez, eles acompanharam uma palestra com o procurador Herbert de Vasconcelos Barros. Ele explicou como são analisados os projetos de lei apresentados pelos vereadores e o papel da Procuradoria na tramitação das propostas. Já a diretoria legislativa orientou sobre a elaboração de projetos e requerimentos. A ideia é dar suporte aos estudantes para a criação de projetos que serão apresentados nas simulações do plenário. Os aspectos gerais do processo legislativo e a função da diretoria legislativa dentro desse processo legislativo. As funções do vereador de forma geral e como que se faz um projeto de lei. Alguns deles podem ser escolhidos depois pelos vereadores e, quem sabe, se tornar lei em Goiânia. A vereadora mirim Lívia Maia, de 14 anos, da Escola Municipal Trajano Guimarães, conta que foi uma oportunidade de entender melhor o processo legislativo e a importância de cada etapa na criação das leis. Um projeto de lei, ao meu ponto de vista, pelo que eu entendi sobre a palestra, é o ponto inicial ou a ideia inicial de uma futura lei, caso a mesma aconteça. Procuro pesquisar mais sobre, por algo que consiga causar um certo impacto na sociedade, de uma forma positiva, claro. E então eu não tenho nada programado, nem minimamente pensado ainda, mas eu vou pesquisar ao máximo para que seja algo bom. Já Breno Henrique, também de 14 anos, da Escola Municipal Vicente Rodrigues, explica que pretende aproveitar o aprendizado para propor um projeto que leve o 9º ano para sua escola, que atualmente oferece aulas apenas até o 8º. Meu projeto de lei aqui, dentro do Parlamento Jovem, é sobre a criação do 9º ano para a minha escola, Vicente Rodrigues do Prado, porque a minha escola só vai até o 8º ano. E é um processo muito árduo ter que mudar de escola para fazer o 9º ano e depois de novo para começar o ensino médio. Com o fim dos preparativos, os estudantes vão ter um tempo para criar projetos de lei e então voltam à Câmara para formar a mesa diretora e as comissões, além de propor as matérias e fazer as votações. Essas etapas serão no fim deste mês e no início de novembro. E no próximo bloco você vai ver... Comissão de Cultura discute decisão da Prefeitura de fechar o Goiânia Ouro para economizar e debate medidas para manter o local funcionando. Se o problema for financeiro, não tem problema. Nós vamos colocar emenda. É um dos poucos equipamentos culturais no centro da cidade, que atende várias escolas, vários grupos teatrais. Então nós não podemos aceitar esse fechamento. E ainda... Projeto de lei quer transformar os mercados municipais em patrimônio cultural e imaterial de Goiânia. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. Passa por uma política de investimento em inteligência artificial a melhoria dos serviços prestados pelo poder público. E na Câmara avança uma matéria que busca tornar Goiânia referência nessa área. Levar sistemas de inteligência artificial para a administração pública e para toda a cidade é o que propõe matéria aprovada na Comissão de Educação.
O texto estabelece diretrizes para o desenvolvimento interno ou contratação de sistemas pelos órgãos da Prefeitura para garantir segurança e privacidade e proteção de dados gerais, melhorar a prestação de serviços aos cidadãos e implementar políticas públicas com inovação e transformação digital. A matéria sugere que o Poder Executivo institua um comitê técnico especialista para analisar as questões de implantação e viabilidade para o emprego da inteligência artificial no atendimento das demandas do município. Autor do projeto, o vereador Lucas Quitão afirma que a inteligência artificial pode otimizar o trabalho da administração pública e o atendimento oferecido ao cidadão. Acabando com a burocracia, dinamizando os processos, auxiliando os servidores e também melhorando, o atendimento do cidadão. A gente faz de tudo para que o cidadão tenha acesso aos serviços do município de uma forma mais rápida, mais digitalizada pelo próprio celular, sem ter que se deslocar ao paço ou às secretarias. O projeto recebeu emenda da vereadora Kátia para que seja criado um comitê permanente de monitoramento do uso da inteligência artificial pela Prefeitura. A internet, a tecnologia, a inteligência artificial, ela não pode ser uma terra sem lei, ela precisa ter regra, ela precisa ter norma, porque ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E nós, no Poder Público, precisamos ter muito zelo para ela ser utilizada para o bem. E isso precisa ter um lugar, um fórum onde vai normatizar esse funcionamento da inteligência artificial. Então, nós incluímos uma emenda nesse projeto, onde o Conselho possa, a partir da participação da Câmara, das universidades, da Prefeitura, da representação dos trabalhadores, fazer essa normatização e, automaticamente, ao surgir algum problema, você tem a quem recorrer. O projeto vai passar por mais um turno de votação no plenário e depois segue para a decisão do Executivo. Agora a gente muda de assunto. Doar livros junto às cestas básicas distribuídas por programas sociais é uma iniciativa que foi aprovada pela Comissão de Educação da Câmara. Durante a reunião, os parlamentares também discutiram projetos que estavam na pauta. A Comissão de Educação aprovou 22 projetos, entre eles o do vereador William Veloso para a criação do Fundo Estudantil de Incentivo aos Estudos e Pesquisas no município, o que estabelece a Semana da Compostagem e outro para instituir o Dia Municipal do Lixo Zero, os dois do vereador Lucas Quitão. Também foi aprovada a matéria da vereadora Ava Santiago para incentivar a doação de livros infantis junto às cestas básicas distribuídas por programas sociais. Segundo a vereadora, o projeto Doador de Sonhos deve receber a ajuda de editoras, livrarias, escolas, bibliotecas e da comunidade. Ao mesmo tempo que é um projeto simples, ele tem um impacto gigantesco. A gente passa a entender que o direito à leitura é um direito essencial e que deve estar na mesa dos brasileiros, especialmente das crianças brasileiras, assim como a alimentação. Existem vários indicadores que comprovam que crianças que leem, que são incentivadas à leitura, são crianças que rendem melhor na escola, são crianças que sonham mais com o futuro, que acreditam mais em si mesmas. E, infelizmente, nós temos várias crianças que não conseguem acessar uma tecnologia ancestral e tão bem sucedida como os livros. Então, a ideia é que a partir de agora as cestas básicas tenham livros ali para que todo mundo possa desenvolver o hábito da leitura e a partir disso sonhar com um mundo possível. As matérias aprovadas na comissão dependem de mais um turno de votação no plenário. E o assunto agora é cultura. O Goiânia Ouro, localizado no centro da cidade, vai fechar as portas. A prefeitura decidiu encerrar o contrato de locação para economizar. Para vereadores, a medida é um retrocesso para a arte do município. E na Comissão de Cultura da Câmara, eles debateram medidas para manter o local funcionando. O fechamento do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro foi debatido pela comissão, que decidiu marcar uma reunião com o secretário Hugton Batista. Os vereadores são contrários à medida e se comprometeram a destinar emendas impositivas para pagar o aluguel do espaço, no valor de R$ 28 mil por mês, além de outros gastos. Para que aquele espaço continue
não só pela memória de Goiânia, mas também por ser um equipamento que vai atrair a requalificação do centro de Goiânia. Se o problema for financeiro, não tem problema. Nós vamos colocar emenda para que se calcule quanto é aluguel por mês e quanto é por ano. Até para o ano que vem, nós já colocamos emenda e mantemos ele aberto para o bem da cultura e para o bem da requalificação do centro de Goiânia. O presidente da Comissão de Cultura, Fabrício Rosa, considera o fechamento do Goiânia Ouro um retrocesso na arte e na cultura do município. São 55 anos de história, é um dos poucos equipamentos culturais no centro da cidade, que atende várias escolas, vários grupos teatrais, então nós não podemos aceitar esse fechamento. É um espaço alugado, mas o valor não é tão alto, então nós estamos mobilizados para conversar com o secretário de Cultura, estamos mandando alguns documentos para o prefeito de Sandro Mabel, para que esse equipamento não seja fechado. Os produtores culturais têm pouco acesso a espaços, ou gratuitos ou de baixo custo. E esse é um espaço de baixo custo que as pessoas precisam ter acesso. Goiânia tem poucos espaços públicos e nós não podemos aceitar o fechamento de nenhum deles. O Goiânia Ouro foi inaugurado em 1968 como Cine Ouro. Após a reforma e adaptação, em 2006, passou a sediar shows, espetáculos de dança e atividades formativas, além de sessões de cinema, incluindo eventos como o Fest Cine, o Goiânia Canto de Ouro e o Festival de Teatro Popular. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto e trazendo as informações para você. E ainda falando sobre cultura, que goianiense não gosta de dar um passeio pelos mercados municipais da capital? Fazer uma comprinha, comer um empadão goiano, um pastel, só de falar dá água na boca, né? E para preservar esses locais repletos de cultura, tramita na Câmara um projeto para transformar os mercados em patrimônio imaterial de Goiânia. Os mercados municipais têm um grande valor histórico e cultural para o povo goianiense. Eles guardam tradições, memórias e práticas que representam a identidade e história do nosso povo. O Mercado da 74 é um grande exemplo disso. Inaugurado em 1953, o mercado conta com várias opções de serviço. E também tem inúmeros bares, restaurantes e até eventos artísticos que movimentam a região. As atrações alegram a noite no centro. E durante o dia, os restaurantes e lanchonetes atraem muitos visitantes. Eu aproveitei a reportagem para conhecer um dos pastéis mais famosos de Goiânia. A Pastelaria do Meu existe há mais de 63 anos. De lá para cá, a gente vem passando por várias mudanças. A primeira que eu acho que é importante citar foi na época do César 137, em 87, onde o mercado perdeu aquela força de mercado. As pessoas tinham medo de vir para cá, para o bairro Popular. Aí o que aconteceu? Após o César 137, o mercado passou por uma primeira reforma. Posteriormente, nós tivemos outra grande mudança aqui, que eu acho que foi a âncora que alavancou a gente aqui, foi a reforma. Junto da Prefeitura de Goiânia, no poder do nosso prefeito de Resende, juntamente com a Casa Cor Goiás. Foi em 2006, tivemos uma reforma geral no mercado, reforma hidráulica, as paredes, pisos todos trocados e tal. Demos mais originalidade ao projeto de mercado, que ele tinha perdido um pouco da sua originalidade. Então, a partir de 2006, após a Casa Cor, nós voltamos com força total. E depois disso, os permissionários do mercado da Rua 74 vêm se juntando para fazer a participação turística aí no nosso cenário do estado de Goiás. A gente tem show de samba, de rock, de jazz, de música sertaneja. A gente, de vez em quando, realiza alguns festivaizinhos gastronômicos aqui dentro, como o Jajá, que hoje ele tem comida de boteco. A gente aqui participa de festivais nacionais, internacionais de comida, de gastronomia. E assim, a gente está todo mundo aí junto, né, pelejando aí para que os mercados continuem aí nesse circuito aí nacional de gastronomia, né. A pastelaria é conhecida nacionalmente, até no programa da Ana Maria Braga. O cardápio tem pastéis tradicionais e combinações diferentes. Eu escolhi o de chocolate. E tá aprovado, viu? Outro mercado que recebe muitos visitantes é o Central, na Rua 3.
O mercado de Campinas também é tradicional. Foi fundado em 1955, com vendas de produtos, comidas típicas e eventos. Além desses, a capital tem mais 5 mercados municipais: da Vila Nova, Pedro Ludovico, do Bairro Popular, Centro-Oeste e o Centro Comercial Popular. Todos esses mercados podem ser reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia. O projeto do vereador Jefferson Abel está tramitando na Câmara. Desde que praticamente fundou a cidade de Goiânia, esses mercados fazem parte da história da cidade, resgatando a cultura da cidade, gerando emprego, gerando renda. Então, nada mais que justo do que homenagear e criar como patrimônio imaterial da nossa cidade. Então, eu tenho certeza que através desse projeto a gente vai conseguir fomentar, melhorar as estruturas desses mercados, trazendo de volta, entregando para a cidade de Goiânia esses mercados de uma forma revitalizada, de uma forma em que a população possa, de fato, desfrutar desses mercados. E também que essa geração nova, que não conhece essa história, possa, através desse projeto também, conhecer essa história e poder aproveitar dessa história. A medida é um passo importante para preservar e valorizar a identidade da capital. Os mercados ajudam a contar um pouco da história da população goianiense. A matéria depende de mais um turno de votação no plenário e depois segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel. E a gente fica por aqui. Na TV Câmara, você fica por dentro de todas as notícias do Legislativo de Goiânia. Continue ligadinho na nossa programação no canal 3.3 da TV Aberta, nas nossas redes sociais e no portal da Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.